Fala galera, primeiro ano, professor Alex, Geografia. O papai chegou! Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos aqui na aula 9, unidade 5, que tem como título Geologia e Relevo, Mundo e Brasil. Hoje vamos falar em especial do relevo brasileiro, das três principais propostas de classificações do relevo brasileiro, que são distintas em relação aos autores, à época em que elas foram propostas e principalmente aos critérios que cada uma delas utilizou. Então vou fazer uma explicação geral e no final da aula eu faço um resumo sobre essas três propostas de classificação do relevo, ok? Vamos ajustar o nosso material então aqui na página 41 da apostila. Compartimentos do relevo brasileiro. Acima das estruturas geológicas que nós já estudamos em aulas anteriores, quais são as três estruturas? Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Estes, como a gente viu, os dobramentos modernos que não existem no território brasileiro. Dispõe-se o relevo, conjunto das formas da superfície terrestre que se encontram ora elevadas, ora mais baixas, às vezes planas, outras irregulares, que na verdade são as formas de relevo, né? Aquelas mais tradicionalmente conhecidas: planícies, planaltos, montanhas e depressões. O estudo do relevo, de suas formas e de sua dinamicidade, é objeto da geomorfologia. Com o passar do tempo geológico, as formas do relevo são moldadas e esculpidas pela contínua e muitas vezes conjunta ação dos agentes internos, os endógenos, que a gente também já estudou os três agentes internos: tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, e os externos, os agentes exógenos, principalmente a água, a ação do vento, dos rios, da chuva, do mar, do intemperismo. Na superfície do território brasileiro, situado sobre a plataforma sul-americana ou a placa sul-americana, cuja estabilidade já foi destacada nos últimos milhões de anos, as formas de relevo têm sido transformadas quase exclusivamente graças à ação conjunta de forças externas. Existem três classificações principais de unidades do relevo brasileiro. Observe o mapa, as classificações do geógrafo Haroldo de Azevedo e também do geógrafo Aziz Absaber. Nesse primeiro mapa aqui a gente está observando a proposta de classificação segundo Haroldo de Azevedo. Foi a primeira proposta realizada para o relevo brasileiro na década de 40, mais especificamente em 49, quando esse geógrafo Haroldo de Azevedo propôs essa divisão das macro-unidades do relevo brasileiro. Na verdade, é um total de 6 unidades. São 2 planaltos e 4 planícies. Aqui a gente está vendo, na verdade, uma subdivisão do planalto brasileiro, né? Por ser maior, ocupando quase toda a região central e sul do Brasil, o planalto brasileiro ele foi subdividido em 3 unidades: Planalto Central, Atlântico e Meridional, e o Planalto das Guianas. Mas se trata de uma única grande macro-unidade. Sobre essa proposta, a classificação de Haroldo de Azevedo, datado do fim da década de 40, determinou grandes áreas de características geomorfológicas de certa homogeneidade. Com isso, essa foi a primeira elaboração de uma classificação de relevo. Possibilita uma noção mais regional e generalizada da superfície do território brasileiro, com base em um limite de altitude definido em 200 metros. Haroldo de Azevedo separou os planaltos das planícies. Ele usou um critério que a gente vai denominar de geomorfológico
e estabeleceu um limite de altitudes. Então, para ele, todos os relevos com altitude até 200 metros, no máximo 200 metros, ele classificou como sendo as planícies. E os relevos com altitude acima de 200 metros, ele classificou como sendo planaltos. Só existem esses dois tipos de macrounidades nessas duas propostas, ou são planícies ou são planaltos. O outro mapa aqui foi elaborado uma década depois, a década seguinte, de Haroldo de Azevedo, então nos anos 50, pelo geógrafo Aziz Absaber. Veja que o mapa traz já uma quantidade maior de macrounidades, na verdade é um total agora de 10 macrounidades, sendo 7 planaltos e 3 planícies. Esses 7 planaltos ocupam cerca de 75% do território brasileiro e as 3 planícies uma porcentagem de 25%. Sobre essa outra proposta de Aziz Absaber. Já a classificação de Aziz Absaber, realizada cerca de uma década depois de Haroldo de Azevedo, levou em consideração a influência das condições climáticas do passado, os paleoclimas, na formação do relevo. Uma revolução na classificação do relevo brasileiro ocorreu a partir da análise de imagens de radar obtidas por via aérea, que cobriram a superfície brasileira entre as décadas de 70 e 85. É o projeto denominado Radan Brasil. Ele iniciou na região Amazônia com o título apenas de Radan, mas por conta do sucesso do projeto se estendeu para todo o território brasileiro, passando então a ser denominado de Radan Brasil. E esse geógrafo, o Jurandir Ross, era um dos coordenadores desse projeto e utilizou essas imagens para uma nova e mais atualizada proposta de classificação do relevo brasileiro. Por meio desses recursos, Jurandir Ross realizou no fim do século XX uma nova classificação de unidades do relevo. Nela predominam os baixos planaltos e as depressões, situados sobre os escudos cristalinos e bacias sedimentares. Apesar da preponderância de planaltos, em virtude da antiguidade dos terrenos, as altitudes no Brasil são modestas. Apenas 3% da superfície brasileira apresenta altitudes superiores a 900 metros. As planícies, tanto a costeira quanto as fluviais, de formação bastante recente do período quaternário, ocupam estreitas faixas limitadas por depressões, planaltos ou serras. Então, já nesse terceiro mapa, a gente consegue perceber a complexidade dessa nova classificação, mesmo em quantidade de unidades. É um total de 28 unidades, a maioria com esses nomes compostos, né? Então isso dificulta bastante, né? Até mesmo a memorização do nome dessas macro-unidades. E o mais importante também é que nesse critério diferente de Jurandir Ross, ele vai incluir uma terceira macrounidade de relevo, que são as depressões. Voltando aos dois mapas anteriores, se a gente perceber aqui, tanto na classificação do Haroldo de Azevedo quanto do Aziz Absaber, só aparecem planaltos ou planícies. São essas duas formas de relevo. Já na proposta de Jurandir Ross, aparecem também as depressões. Observem aqui, é um total de 28 unidades, sendo divididas assim: 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Para fixar pelo menos o nome de 3 dessas unidades, eu vou falar das unidades que passam pelo estado do Paraná. Percebam aqui no mapa, nós temos 3 unidades segundo essa proposta de classificação do relevo no estado do Paraná. Seria a unidade 3, que é um planalto, né? Planaltos e chapadas da bacia do Paraná, se estende por vários estados brasileiros da região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. É um grande planalto, ocupa a maior parte do território paranaense. Nós temos a unidade 21,
aqui é uma depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Importante localizar a nossa região aqui, né? Dos municípios de Quatiguá e Siqueira estão nessa unidade, em uma depressão. E a unidade 7, que também é um planalto, ó. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que estão mais na porção leste do território paranaense, na região da Serra do Mar. Então são essas 3 unidades, segundo a proposta de Jurandir Ross, presentes no estado do Paraná. A unidade 3 e 7, que são planaltos, e a unidade 21, que é uma depressão. Como eu disse para vocês, mas no final da aula eu faço um resumo dos critérios e das características dessas 3 propostas. Principais formas do relevo brasileiro. Os planaltos. Formas de relevo, ora relativamente planas, ora irregulares, caracterizadas pelo predomínio dos processos erosivos em relação à sedimentação. Então ocorre mais um processo de desgaste das regiões planálticas. Os planaltos podem ser encontrados sobre estruturas geológicas cristalinas, os crátons, ou sobre bacias sedimentares. Sobre os planaltos, em diversas áreas do país, assentam-se serras com seus cumes geralmente arredondados e chapadas, com topos aplainados e encostas bastante íngremes. São características e aqui imagens que nós podemos observar de planaltos brasileiros. Nesse caso aqui, o Cânion Fortaleza, situado na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Está numa região planáltica. As planícies, superfícies situadas sobre bacias sedimentares recentes que se apresentam bem aplainadas, é um relevo bem plano. Nas planícies predominam os processos de deposição de sedimentos em relação aos erosivos. As mais extensas planícies geralmente apresentam altitudes inferiores a 200 metros. Em parte do litoral brasileiro, sobre a estreita planície, a planície costeira, situam-se os tabuleiros, que seriam formações constituídas por sedimentos depositados em camadas do período terciário. As encostas dos tabuleiros geralmente são abruptas, culminando muitas vezes em praias ou ainda diretamente no mar. Que a gente vê uma planície costeira, né, na Bahia, esse paredão rochoso aqui de forma abrupta, ó, é uma estreita planície, uma faixa de restinga aqui de areia e já o oceano, ou a planície do Pantanal, que já é uma planície do interior do continente, né? E as depressões, superfícies relativamente planas e ao mesmo tempo suavemente inclinadas, que circundam os planaltos, formadas por duradouros processos erosivos. As depressões ocorrem principalmente sobre estruturas sedimentares. Aqui a depressão Cuiabana, né, no Mato Grosso. Essa característica das depressões relativas. Existem 2 tipos de relevo de depressões: as depressões absolutas, que são aquelas que o relevo está abaixo do nível do mar. Nós não temos no Brasil esse tipo de depressão. E as depressões relativas, que são aqui as que são áreas mais baixas que os relevos circundantes, as áreas do entorno. E são essas as 3 formas de relevo encontradas no território brasileiro. Como eu disse outro dia, nós não temos no Brasil montanhas, planaltos, planícies e depressões. Dinamicidade do relevo brasileiro. De modo geral, as formas da superfície terrestre guardam em suas características vestígios de um passado cujos ambientes eram muito diferentes dos atuais. Isso revela quanto o relevo é dinâmico e como os fenômenos atuam para sua formação. Há milhões de anos, para ser mais exato, há 2 milhões de anos, não ocorre atividade vulcânica sobre terras brasileiras. As últimas erupções vulcânicas aconteceram
nos arquipélagos de Trindade e Martim Vaz, além de Fernando de Noronha, e também nos penedos de São Pedro e São Paulo. São ilhas oceânicas, arquipélagos, esses aí citados. Na parte continental do território, a atividade vulcânica se deu há mais tempo, durante a Era Mesozoica, uma extensa região compreendida entre o sul do atual estado de Goiás e o norte do Rio Grande do Sul, de parte da Argentina e do Paraguai, foi palco de grandes derrames de magma. Ao longo dessa área, relacionadas a esses derrames, existem diversas instâncias de águas termais sulfurosas, que seria essa área aqui, ó, descrita no texto, né, do sul de Goiás até o norte e a porção mais oeste do Rio Grande do Sul, também no Paraguai, na Argentina. Essa área aqui, que lá na Era Mesozoica, isso é em torno de 250 milhões de anos atrás aproximadamente, ocorreram derrames vulcânicos no Brasil. É nessa região aqui que se concentra o famoso solo de terra roxa no Brasil, porque a sua origem está diretamente associada à decomposição dessa rocha magmática extrusiva, o basalto. A decomposição do basalto é que formou o solo de terra roxa. Isso no continente, também na região amazônica, na região nordeste do Brasil. E aqui, citado anteriormente, Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, as ilhas de Trindade, no arquipélago de Abrolhos, aonde ocorreram as últimas erupções vulcânicas no território brasileiro, mas isso há cerca de 2 milhões de anos atrás. Atualmente não existe nenhuma atividade vulcânica ativa no Brasil. Quanto à ocorrência de grandes terremotos no Brasil, por se situar na porção central da placa sul-americana, não apresenta áreas de risco. A maioria dos tremores que ocorre em território nacional, porque eles ocorrem, resulta da reacomodação dos terrenos no subsolo, tendo, portanto, menor magnitude e sendo muito menos destrutivos. O maior tremor já registrado ocorreu no município de Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, em 1955, atingindo 6,2 na escala Richter. Analisando aqui a posição do território brasileiro na placa sul-americana, a gente percebe que o território brasileiro está longe dos limites da placa, né? Então essa posição geológica do território brasileiro na porção central da placa sul-americana é o fator geológico que explica essa pouca incidência de abalos sísmicos no Brasil. Eu repito, eles ocorrem sim. No Brasil nós temos atividades sísmicas, porém elas são de baixa intensidade, de baixa magnitude. A maioria não é nem percebida. Aqui é a localização do município onde em 1955 ocorreu esse abalo sísmico, então, de 6,2 pontos na escala Richter. E para finalizar, galera, sem apresentar grandes eventos tectônicos nos últimos milhões de anos, de modo geral, a dinâmica do relevo brasileiro se limitou a fenômenos de erosão e deposição de sedimentos, provocados por agentes externos, como os rios, as chuvas, os ventos e o intemperismo físico. Lembre, existem dois tipos de intemperismo. O que é intemperismo? É a desagregação das rochas. O intemperismo físico é provocado em regiões de clima mais seco, e o temperismo químico em regiões mais úmidas. Mas parte oeste, no entanto, para além das fronteiras do Brasil, forças provenientes do interior do planeta dobraram e soergueram camadas de rochas, construindo a extensa Cordilheira dos Andes
que eu já comentei com vocês, já frisei que não faz parte do território brasileiro. Ok? Então, como combinado, vou fazer aqui um rápido resumo dessas 3 propostas de classificações do relevo brasileiro, que é o tema central dessa aula de hoje. Começando aqui por Haroldo de Azevedo. Veja, é a primeira proposta de classificação do relevo brasileiro, data da década de 49. Importante, qual critério esse geógrafo utilizou? Ele usou um critério denominado de geomorfológico, ou seja, ele observou o modelado, a fisionomia, a aparência do relevo, o perfil visual do relevo, mais a origem das rochas. Então ele usou a fisionomia, as cotas altimétricas, se lembram? 200 metros. Até 200 metros, planície. Acima de 200 metros, planalto. Critério geomorfológico. Depois, Aziz Abzaber já usou outro critério, denominado de geomorfoclimático. Então, ele voltou a atenção para os processos de erosão e de sedimentação que ocorrem no relevo. A formação do relevo pela ação do clima sobre as rochas, né? O acúmulo ou retirada de sedimentos. Então, o que diferencia a planície do planalto segundo Aziz Abzaber? Nas planícies predomina o processo de sedimentação. Nos planaltos predomina o processo de erosão, de desgaste do relevo, a partir da ação do clima, diferenças de temperatura, de pluviosidade, juntamente com a ação interna, principalmente o tectonismo. Por isso que se denomina critério geomorfoclimático, a combinação de agente interno, tectonismo, e dos agentes externos, o clima, a chuva, por exemplo. E nessa terceira melhor proposta, a atual, a mais completa, a do geógrafo Jurandir Ross, ela é mais complexa justamente porque ele faz uso de 3 critérios. Ele usa o primeiro do Haroldo de Azevedo, o critério morfoestrutural, analisando a estrutura geológica do relevo. Ele também utiliza o critério do Aziz Abzaber, a ação do clima, e também a ação morfoescultural, ou seja, a combinação dos agentes internos e externos. E, importante, ele também inclui uma terceira macrounidade, que são as depressões. Nas duas outras propostas anteriores, só existe planaltos e planícies. Nessa proposta, inclui também as depressões. Para ele, as depressões, as 11 depressões, são relevos com altitude variando entre 100 a 500 metros, são regiões mais rebaixadas que as áreas do entorno, é o que acontece aqui no Paraná, ou na nossa região, na depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. A unidade 3 e a unidade 7 apresentam altitudes maiores, por isso a unidade 21 é uma depressão, né? Às vezes, horas são até mais planas que os próprios planaltos, as depressões. Importante aqui a questão da altitude, né? Tem o nome, são depressões, mas elas podem estar em altitudes superiores às planícies, no caso. Os planaltos aqui, identificado pela legenda no tom de marrom, também são 11 planaltos e com altitudes na média acima de 300 metros de altitude, predominando os processos erosivos. E as 6 planícies identificadas aqui na cor verde, no caso aqui, exemplo, a planície e Pantanal Mato-Grossense, ou a 23, planície do rio Amazonas. A altitude geralmente é até 100 metros de altitude e se caracteriza principalmente pelo acúmulo de sedimentos. Essas seriam então, pessoal, as 3 propostas de classificação do relevo brasileiro. O difícil para nós é exatamente
dominar as diferenças, o nome das unidades, os critérios distintos em cada uma das unidades. E para reforçar essa aprendizagem, uma dica, né? Os exercícios da apostila, os exercícios do caderno de atividades, o estudo cartográfico desses mapas, né? Difícil exatamente alguém memorizar o nome de todas as unidades de relevo das 3 propostas de classificação, porque seriam aí 10 do Aziz Abzaber, 6 do Haroldo de Azevedo e 28 do Jurandir Rossi. Mas o contínuo estudo e manejo desses mapas facilita bastante a aprendizagem, como eu disse, principalmente no que trata da geografia do Paraná, ok? Mais uma vez, a dica das atividades, da apostila, do caderno de atividades. Eu vou ficando por aqui para vocês. Beijo no seu coração.